Aperte o cinto e prenda a respiração. Você acaba de entrar em um mundo perigoso. No alto dos Andes, o perigo espreita após cada curva. E você não pode cometer erro. Se você errar, não tem perdão. São os 10 quilômetros de asfalto mais mortíferos da Terra. Cuidado com a neblina e as avalanches. Aqui não existem segundas chances. Mas se é a emoção que você quer, pode pisar fundo. Acredite, tem muita adrenalina passando pelo meu corpo. É tarde demais para fazer um retorno. Agora você está nas estradas perigosas no Maravilhas Modernas. Maravilhas Modernas. Toda vez que se senta atrás do volante, você entra em uma realidade sombria. De repente, qualquer estrada pode se tornar mortífera. A sua próxima viagem de carro pode ser a última. Quer seja culpa do projeto da pista, dos elementos ou dos outros motoristas. É preciso apenas um movimento em falso. A estrada mais perigosa de todas, segundo muitos motoristas, fica na Bolívia. Integrando um sistema de rodovias que ligam La Paz, a capital da Bolívia, e Coroico, ela serpenteia 55 quilômetros pelas montanhas andinas. O seu nome oficial é Estrada Noriungas. Mas aqueles que ousam percorrê-la, assim como os que temem pegá-la, a chamam de El Camino de la Muerte, a Estrada da Morte. Ao longo desta estreita faixa de terra, empoleirada sobre precipícios de quase 600 metros... Conseguimos tirar. Que bom. Todo ano morrem de 200 a 300 motoristas. Pronto. Wolfgang Ziegler já percorreu a Estrada da Morte muitas vezes, começando em 1987. Essa estrada é a mais implacável dentre todas as estradas que eu já percorri neste mundo. Essa estrada não tem nenhum guardrail. A estrada em si é da largura de um furgão, com vários veículos tentando ultrapassar uns aos outros. E a grande maioria dos acidentes envolve colisões em que um dos veículos, ou até mesmo os dois envolvidos, literalmente caem do penhasco que forma a estrada. Desde a sua inauguração na década de 30, a Estrada da Morte já reclamou milhares de vidas, além de incontáveis outras que nunca foram registradas. Muitas vítimas dessa estrada caíram para a morte durante os meses de inverno, quando as torrentes, pedras soltas e neblina tornam essa estrada já perigosa ainda mais traiçoeira. Na época das chuvas, que vai de novembro até março, a pista praticamente se transforma em limo. Na chuva, muitos veículos derrapam e caem da estrada. Conseguimos tirar. E o melhor jeito de sobreviver a essa armadilha traiçoeira é escolhendo o veículo certo para percorrê-la. Você precisa de um veículo com tração nas 4 rodas, mas com uma tração excelente. Além de exigir manobras rápidas, não se tem o controle total do veículo. Quando não há espaço para erro, isso pode matar você. Não há lugar para erros. Ela é totalmente implacável com qualquer descuido ou negligência. Em 2006, como alternativa, o governo boliviano construiu esta estrada moderna e mais segura. Contudo, todo ano, centenas ainda morrem na rota antiga, pois alguns caminhoneiros ainda passam por aqui, como aqueles que entregam mercadorias para cidades que brotaram ao longo da rodovia. Muitos desses caminhoneiros ganham a vida nesta estrada e são pagos pela quantidade de vezes que percorrem os seus 55 quilômetros, ida e volta. E agora eles partilham o perigo com turistas caçadores de emoções que vêm para cá pela adrenalina de dirigir na estrada mais perigosa do mundo. Ela transformou a Bolívia em um destino imperdível para essa gente. É como escalar o Monte Everest quando se vai até o Nepal. É pelo direito de se gabar de ter dirigido na estrada mais perigosa do mundo.
Mountain bikers do mundo todo também cobiçam o direito de se gabar. Mais de 70 mil deles já se arriscaram aqui. Em 2008, um furgão atingiu e matou um ciclista. E então saiu da estrada e caiu 90 metros, matando seus 8 ocupantes. Mas para ser mortífera, uma estrada não precisa de curvas cegas, nem de curvas fechadas desprotegidas. Outra estrada que está entre as mais perigosas do mundo fica a 13 mil quilômetros da Bolívia, no Iraque, assolado pela guerra. A faixa de estrada de 10 quilômetros que vai do centro de Bagdá até o principal aeroporto do país é um lembrete arrepiante de que o perigo também pode espreitar em uma estrada plana e pavimentada, sem curvas fechadas nem penhascos. Uma viagem nesta pequena faixa de estrada pode parecer a mais longa da sua vida. E na condição de principal via de acesso para entrar e sair do país, tanto para militares como civis, é um alvo ideal para insurgentes. Explosão, puxa vida. Olha, as crianças se machucaram. Muitos feridos. Cuja arma preferida são os chamados dispositivos explosivos improvisados. DEI é um dispositivo explosivo improvisado. Esses insurgentes usam tudo o que eles têm à mão, como sobras de munição de artilharia, sobras de morteiros ou até mesmo pacotes de explosivos. Eles os colocam à beira da estrada e, usando um detonador, eles acionam à sua vontade. Os ataques com DIs na estrada que leva ao aeroporto de Bagdá tornaram-se tão frequentes que ela foi batizada de Estrada dos DIs. Para ajudar a dar mais segurança para essa estrada, o exército norte-americano pediu ajuda aos especialistas de Warren, no Michigan, no Centro de Desenvolvimento, Pesquisas e Engenharia de Tanques Automotivos, ou apenas TARDEC. Aqui, nos últimos anos, eles têm desenvolvido novas blindagens para Humvees e outros veículos que utilizam a estrada. A primeira coisa que criamos foi uma blindagem adicional. Nós precisávamos da proteção oferecida pelos metais balísticos, mas não podíamos fechar o veículo completamente, porque os soldados precisavam enxergar o lado de fora. Então também tivemos de desenvolver e integrar vidro à prova de balas para proteger os nossos soldados contra os DIs, projéteis de armas de mão e outras ameaças presentes nos campos de batalha. Primeiro pensamos em usar chapas de aço como esta. Mas como precisávamos de algo mais leve, com melhor desempenho, havia a opção do alumínio. Mas precisávamos de algo mais leve ainda. Então optamos pela fibra S2, combinada com o Kevlar. E, na verdade, para maior desempenho e mais leveza, cerâmica. A título de comparação, essa cerâmica aqui é bem parecida com aquela que você tem na cozinha. O seu desempenho é superior, mas é bem parecida. Por motivo de segurança, os engenheiros da TARDEC não entram em detalhes sobre a composição de suas blindagens inovadoras ou os tipos de projéteis usados para testá-las. Usamos uma série de projéteis de diferentes tipos, tanto balas como fragmentos, que são disparados para ver o nível de desempenho da blindagem contra esses projéteis em particular. Precisamos ter um equilíbrio de 3 coisas muito importantes aqui: a carga, a proteção e o desempenho. Assim, à medida que adicionamos proteção a um sistema veicular, o peso adicional reduz a tara ou a capacidade de carga daquele sistema veicular. Ele também tem um impacto negativo sobre o desempenho do veículo. Então, o que nós fazemos aqui na TARDEC é a engenharia e a análise para determinar como se equilibra essas 3 coisas. Mas desenvolver novas blindagens para veículos do exército é apenas um passo para aumentar a segurança nessa perigosa estrada iraquiana. Outra estratégia essencial é neutralizar as ameaças na própria rodovia. E o primeiro passo é conduzir os soldados em comboio numa operação de limpeza. A missão deles é encontrar DIs na estrada antes que eles explodam. E o treino para essa tarefa arriscada é feito em Fort Leonard Wood, no Missouri.
Esta plataforma sobre a qual estou sentado é chamada de RG-31. Usamos essa plataforma na dianteira e na retaguarda dos nossos comboios de limpeza. Além disso, desenvolvemos algumas tecnologias para incrementar o desempenho do nosso equipamento. Uma dessas tecnologias é o rolo compressor antiminas, que fica na dianteira do veículo. O ideal é que qualquer coisa que esteja perto da superfície ou enterrada, um DEI ou também uma mina, seja detonado pelo rolo. O RG-31 também leva uma câmera poderosa, permitindo aos soldados identificar ameaças em potencial à distância. A que distância? Eles não dizem. E o comboio de limpeza ainda tem o apoio desta máquina potente. Isso que você está vendo atrás de mim é o que chamamos de búfalo. Mais alto do que um tanque equipado com grandes janelas de vidro à prova de balas, o Búfalo oferece aos soldados em seu interior uma visão ampla e estratégica. Ele também possui um braço robótico com uma mão parecida com um forcado, capaz de se estender para remover objetos suspeitos da superfície de uma estrada ou escavar DEIs enterrados sob a estrada. Existem vários tipos de DEIs. Alguns são controlados por rádio, alguns têm caixa de comando. Eles precisam conhecer todos os tipos para, no caso de encontrarem alguma coisa, poderem identificá-la rapidamente e extraí-la antes que alguém seja ferido. Esta equipe no Iraque descobriu um DEI enterrado à beira da estrada. Mesmo se não tiver nenhum fio, ainda pode ser detonado por controle remoto. A equipe conseguiu desenterrá-la. Conseguimos tirar. Pronto. Tem explosivos. Que bom. Os soldados que operam o Búfalo também podem acionar um robô com controle remoto. No caso de uma galeria onde não dá para ver lá dentro, eu aciono o robô. Eu o conduzo até o local. Olho dentro do bueiro e, se suspeitar de alguma coisa, aí eu decido o que fazer. Se não houver nada lá, ótimo. Põe o robô de volta no chassi e continuamos a nossa missão. Tirar todos os DEIs da estrada que leva ao aeroporto de Bagdá e outras estradas é praticamente impossível. E quando eles são detonados, os perigos vão muito além das explosões. Os DEIs podem criar uma pista de obstáculos com crateras imensas, difíceis e perigosas de transpor. E a resposta do exército para isso é um misturador móvel de concreto. A melhor coisa depois de uma fábrica de concreto sobre rodas. As típicas betoneiras civis têm de ir até uma fábrica apanhar a sua carga para poder cumprir a sua missão. Uma das vantagens do misturador móvel de concreto sobre essas betoneiras é que o agregado e o cimento Portland permanecem secos no veículo. Equipado com tanques de água, o misturador móvel pode facilmente misturar uma leva de concreto no local da missão em uma questão de minutos. Depois, cabe aos soldados do grupamento de concretagem 230 do Exército cumprir uma tarefa difícil, chamada reparo rápido de cratera. É uma corrida contra o relógio sob a ameaça de emboscadas e fogo dos atiradores inimigos. E eles arrematam o trabalho escrevendo seu apelido sobre o concreto: os capangas. Depois vão à próxima cratera. Mesmo se você não estiver dirigindo em uma zona de guerra, pode haver um outro tipo de perigo. Porque quando a mãe natureza entra em cena, não há o que fazer. Uma só variável pode transformar a faixa mais inócua da estrada em uma armadilha mortífera. O clima. Em média, quase 6,5 milhões de colisões entre veículos ocorrem todos os anos nos Estados Unidos. E 1/4 delas é atribuído ao clima. Estatisticamente, o evento climático mais mortífero de todos na estrada é a neblina. Ela pode criar a estrada mais perigosa de todas, com visibilidade zero. Nesta fotografia de satélite, isso que está se precipitando sobre os 650 quilômetros do Vale Central da Califórnia não é neve. É um tipo especialmente denso de neblina chamado neblina Tully. E dá para imaginar o caos que ela pode criar em duas das estradas mais retas e mais movimentadas que atravessam a região: a Interestadual 5 e a Rodovia 99. Se entrasse num banco denso de neblina Tully, você não seria capaz de enxergar aquela cerca. E provavelmente não seria capaz de ver 3 a 4 metros à sua frente
E a 100 ou 110 km por hora, se houver alguém preso na neblina, na mesma pista que a sua, se você não diminuir, é uma receita para o desastre. A neblina Thule da Califórnia já provocou vários engavetamentos enormes e mortíferos nas vias expressas, inclusive um dos maiores da história em 3 de novembro de 2007. A sequência desastrosa de eventos começou por volta das 8 da manhã na Estrada 99 Norte. O primeiro carro que entrou no banco de neblina entrou nela com uma velocidade comum nas vias expressas a 100 km por hora. Não se deu conta de quanto densa ou pesada estava e não diminuiu até estar dentro dela. Depois de entrar na neblina densa, o carro virtualmente sumiu da vista do motorista de um caminhão de 9 eixos que seguia logo atrás dele. Ele não viu o carro diminuir. A colisão inicial gerou uma série de acidentes em cadeia, pois um veículo após o outro entrou no banco de neblina e bateu. Havia destroços e veículos espalhados deste ponto, aqui para trás, por cerca de 1,5 km. E houve 3 grupamentos diferentes envolvidos nessa colisão, cerca de 103 veículos e, dentre eles, 18 caminhões grandes. A rodovia 99 ficou fechada por 12 horas. Na verdade, me lembrou algumas imagens da Operação Tempestade no deserto, naquela rodovia de Bagdá, quando tinham acabado de explodir todos os veículos. O motorista do primeiro carro a entrar na neblina sobreviveu, mas 2 outros morreram e 39 ficaram feridos. Aquilo que torna possível os engavetamentos dessa magnitude na neblina é um fenômeno singular. Instintivamente, poucos motoristas diminuem a velocidade, nem mesmo quando a neblina deixa sua visibilidade perto do zero. E sem enxergar os pontos de referência fixos ao longo da rodovia, tem menos consciência de sua velocidade. Existe uma teoria que diz que as pessoas aceleram mais quando não conseguem ver nada em volta, pois perdem a noção da velocidade. A Secretaria de Transportes da Califórnia, a Caltrans, está tentando diminuir o perigo. TMC, bom dia. Renê falando. Estações meteorológicas e placas de sinalização eletrônicas ajudam os motoristas a evitar os engavetamentos na neblina ao alertá-los das condições e aconselhando cautela. Mas um sistema automatizado só ajuda quando os motoristas que o veem o obedecem. Precisamos conscientizar as pessoas de que quando não enxergam precisam diminuir. Dirija com segurança. Enviar mensagem. Mas se você nunca teve um encontro perigoso com a neblina na estrada, é possível que já tenha enfrentado esta ameaça congelada. Todo ano nos Estados Unidos, a neve causa 400 mil acidentes de trânsito e mata 1.500 motoristas. Serpenteando por 50 quilômetros nas montanhas rochosas do Colorado, você encontra uma das estradas mais traiçoeiras dos Estados Unidos. Estamos ao lado da US 550, que é uma rodovia do Colorado que quase segue a orientação norte-sul entre Uray e Silverton, no Colorado. Quase, porque foi construída na mesma rota que uma trilha de carroças do século XIX, levando às minas de prata do Colorado. Esta faixa da US 550 também é conhecida como a rodovia de $1 milhão. Em todo o inverno, a natureza a cobre com muita neve. Em média, 10 mil milímetros por ano. Uma precipitação comum aqui é de 2,5 cm por hora, mas pode chegar a 15 por hora. E com muito vento, o que causa má visibilidade. A má visibilidade e as superfícies de gelo escorregadias podem formar uma combinação letal. Mas é pior na rodovia de $1 milhão, porque ela é estreita, não tem guardrails e tem quedas de até 120 metros. Existem alguns precipícios muito altos aqui. Não temos onde ancorar o guardrail direito. E não ter guardrail até que ajuda na hora de tirar a neve da estrada. Mas os usuários desta estrada perigosa têm outras preocupações além da precipitação de neve. A rodovia de $1 milhão é uma das estradas mais propensas a avalanches nos Estados Unidos. De longe, o maior risco nesse desfiladeiro durante o inverno são os riscos de avalanche.
Na faixa de mais ou menos 80 quilômetros entre Ouray na direção sul, indo para Silverton, e também para o sul, em direção a Durango, existem 110 locais propensos a avalanches. Centenas delas acontecem ao longo dessa estrada todo ano. E, infelizmente, 7 pessoas morreram bem perto de onde estamos. De vez em quando, tem tanta neve aqui, tantas avalanches que nós provocamos ou que caíram naturalmente, que precisamos fechar todas as estradas ao trânsito. Mas quer a neve venha das avalanches ou das tempestades, a contramedida básica da Secretaria de Transportes do Colorado é a remoção da neve. E não é nenhuma surpresa que essa tarefa engenhosa tenha os seus próprios perigos. Nas últimas décadas, 3 funcionários da manutenção perderam a vida aqui. Quando os funcionários estão lá tirando a neve da rodovia, o perigo de avalanche é enorme. Você nunca sabe quando haverá um deslizamento. Para esses funcionários, assim como para os motoristas que passam por aqui no inverno, a melhor defesa contra o perigo é a cautela. Você precisa ter muito cuidado, dirigir devagar, obedecer ao limite de velocidade e ficar atento a todas as curvas. Aqui em cima não existem segundas chances. Mas uma cidade norte-americana fez questão de melhorar as condições nas estradas que se tornam perigosas devido ao clima. Houston, no Texas. Aqui, onde os extremos do clima são um fenômeno bem conhecido. Em 2001, a tempestade tropical Allison inundou a maior parte da cidade. E em 2005, o furacão Rita foi motivo de uma evacuação em massa. Mas Houston tem um sistema especial de monitoramento e comunicação chamado Houston TranStar, que ajuda a proteger os motoristas e que também funciona como centro de gerenciamento de crises. Nós monitoramos mais de 600 câmeras nas vias expressas. Temos 4 telas principais aqui, onde observamos faixas das principais vias expressas. Temos quase 500 quilômetros de fibras óticas lá fora, por onde obtemos as informações dos sensores. Esse aqui é um dos nossos sensores meteorológicos, e ele pode ser configurado de maneiras diferentes. Para a inundação de estradas, tem um medidor de chuvas e um transdutor de pressão. O transdutor de pressão mede o nível de água em uma rodovia. Temos medidores de vento que medem a sua velocidade e sua direção, e também as rajadas mais fortes. Os sensores também medem a umidade, a pressão barométrica, e isso é principalmente para furacões e tempestades tropicais. Depois que os sensores coletam os dados e os analisam, a TranStar os disponibiliza para o público através de seu site oficial na internet, por alertas via e-mail para usuários registrados e placas de sinalização eletrônica ao longo das rodovias. Quer sejam chuvas torrenciais, muita neve ou neblina densa, quando se trata de dirigir nessas condições, os profissionais do transporte têm uma recomendação universal. Estamos saindo agora. Se você não precisa ir, então não vá. O melhor mesmo é que, se puder evitar a viagem, fique em casa. Mas se precisa mesmo sair, você tem que ser cauteloso. Diminuir a velocidade, aumentar a distância entre o carro da frente e sempre estar ciente das condições, o tempo todo. E mesmo quando o tempo está bom, as estradas perigosas nos Estados Unidos reclamam cerca de 100 vidas todos os dias. E se você acha que as estradas são perigosas hoje, ficará surpreso com o índice de mortalidade dos motoristas 100 anos atrás. Sem dúvida alguma, as estradas mais perigosas dos Estados Unidos são as rodovias de pista dupla e múltiplas. Venha para o meio-fio, senhora. E ninguém sabe melhor disso do que os policiais que as patrulham. Se ficar na estrada e alguém bater na traseira da minha viatura, existem grandes chances da senhora ficar prensada entre o outro carro e o seu. Eu não quero que isso aconteça. É disso que eu tô falando, viu? Exatamente isso. Todo ano, cerca de 40 mil pessoas perecem nos 6,5 milhões de quilômetros de rodovias dos Estados Unidos. E perfazem 94% das mortes relacionadas a transportes no país. Mesmo assim, nas últimas décadas, os índices de mortalidade nas estradas têm caído significativamente. Em 2006, o índice de mortalidade foi cerca de 1,4 mortes em cada 160 milhões de quilômetros rodados, que foi o índice de mortalidade mais baixo da história. Contudo, se comparado às estatísticas do início do século XX, esse índice de mortalidade é minúsculo.
O auge da mortalidade dessa era foi em 1909, quando ocorriam 45 mortes a cada 160 milhões de quilômetros rodados. Incrivelmente, 32 vezes maior do que hoje. O motivo? Milhares de motoristas inexperientes em carros que não tinham a mesma segurança de hoje e percorrendo estradas igualmente deficientes. Mas o início do século XX também testemunhou o advento dos implementos rodoviários, como as barreiras centrais, guardrails, placas de sinalização e faixas de rolagem, que revolucionaram a segurança nas estradas. Esses implementos rodoviários existem praticamente desde a criação da malha rodoviária, mas conseguimos incrementar esses implementos no decorrer dos anos, investindo em pesquisa e também em tecnologia. Hoje, o Departamento de Administração Federal de Estradas ajuda a testar e desenvolver equipamentos para rodovias. Desde o final dos anos 80, engenheiros da entidade têm batido carros, destruído barreiras e amassado guardrails no Laboratório Federal Externo de Impacto, ou FOIL, em McLean, na Virgínia. Tudo em nome da segurança nas estradas. Depois, os resultados que eles obtêm são estudados pelo Centro Nacional de Análise de Acidentes. Antigamente, todos os testes eram realizados assim, mas agora eles dependem de simulações computadorizadas com modelos de carros e implementos rodoviários. Agora eles usam testes reais para confirmar se os seus modelos se comportam como os veículos reais. Esta pista é uma das 2 instalações de grandes impactos que temos aqui no Laboratório Federal Externo de Impacto. Atrás de mim você pode ver o nosso acelerador, que nos permite fazer testes completos em toda uma gama de veículos, desde carros pequenos a caminhões enormes. Aqui podemos realizar testes com várias velocidades de impacto e podemos repeti-los várias vezes. Para testar como alguns implementos rodoviários suportam impactos, engenheiros usam uma laje de concreto enorme no lugar de um veículo. Logo aqui atrás de mim temos o teste do pêndulo. O bloco de concreto de 2,5 toneladas que está ali agora representa uma picape que, quando for solta, atingirá o guarda-reio a 40 km por hora. Esse teste é realizado para determinar os danos que guardrails podem sustentar até não poderem mais servir ao seu propósito. Esse propósito é absorver a energia e reduzir a velocidade de qualquer veículo que atinge o guardrail, enquanto também segue rente a ele em vez de voltar para a pista da rodovia. O principal objetivo das barreiras centrais é separar as pistas de direções opostas. Mas alguns estados, como a Carolina do Norte e Washington, já tiveram problemas crônicos com carros atravessando as ilhas sem barreiras e então se chocando contra o tráfego na direção oposta. Uma solução amplamente utilizada na década de 90 foi a instalação de uma barreira central essencial, a barreira central de cabos. Esses cabos presos a estacas não só ajudam a evitar que os veículos passem, como também funcionam como guardrail, evitando que os carros retornem para a situação de perigo no meio do trânsito. E seu impacto foi monumental. Em alguns casos, ele teve 90% de eficácia na redução da incidência de colisões frontais. Mas o posicionamento estratégico de implementos rodoviários é tão vital para a prevenção de colisões quanto o seu design. Este carro de testes mergulha sob o cabo mais baixo da barreira, do outro lado de uma valeta. Ao mover a barreira para a borda da valeta, o cabo cumpre a sua função. Mas mesmo com essas melhorias na segurança, muitas rodovias norte-americanas ainda estão ficando antiquadas. As estradas e rodovias em algumas das nossas áreas rurais não mudaram muito nos últimos 50, 60, 70 anos. Elas ainda são muito sinuosas e ainda são muito estreitas. E, frequentemente, estão cercadas por árvores, postes telefônicos e outras interferências colocadas perigosamente perto do meio-fio.
Mas o Departamento de Administração Federal das Rodovias criou uma maneira inovadora de avaliar os perigos destas e de outras rodovias perigosas. Um simulador de estradas de última geração. Os motoristas se sentam em um carro de tamanho normal e olham para um display de 2,5 metros de altura e uma perspectiva de 270 graus. Imagens de estradas reais gravadas digitalmente são visíveis através do para-brisa e todos os vidros das portas. E monitores estrategicamente posicionados funcionam como espelhos laterais e retrovisor, criando uma impressão bem realista para os condutores. É tudo interativo, então quando eles viram, o cenário vira. Quando eles param, o cenário para, e se eles aceleram, então o cenário acelera. As imagens do simulador passam a sensação de aceleração, curvas e subidas e descidas. A sua meta é determinar como os motoristas respondem a riscos em estradas perigosas, mas em um meio seguro e controlado. O estudo de suas reações e hábitos permite que os engenheiros acessem as falhas de projeto de uma determinada estrada e as corrijam. Mas o simulador também permite aos engenheiros analisar estradas ainda por construir. E uma vez que pontos problemáticos são identificados, eles voltam à prancheta. E há pontos problemáticos em abundância em um país a 11 mil quilômetros dos Estados Unidos, onde anualmente morrem mais motoristas do que em qualquer outro lugar da Terra. Apertem os cintos. O que você come quando se diverte? Os americanos comem mais de 20 bilhões de cachorros quentes por ano. Tomam uns 20 milhões de barris de chopp por ano. Você sabe de onde vem tudo isso? A esteira automática envasa, põe o selo e embala 15 milhões e meio de cervejas de 355 mililitros. E para os torcedores nos estádios, 24 mil barris a cada dia. Tradicionalmente, salsichas têm uma mistura de carnes de boi e de porco. Essa máquina chamada de Frankomatic mudou a produção de salsicha para sempre. A ciência dos alimentos. Esta noite, às 8, por History. Capture o perfume da natureza. Novo Airic Aquamiche. De um jeito leve e revigorante, sua casa fica com o frescor da natureza. Novo Airic Aquamiche. Para usar até nos tecidos. Airic, como é bom estar em casa. Ah, não! Já lavei, deixei de molho e o detergente não tirou a mancha da blusa que eu peguei emprestada da mamãe. Lava outra vez! Detergente sozinho não vai adiantar. Melhor experimentar Vanish Poder O2. Sua ação efervescente com até 10 vezes mais oxigênio que os detergentes dissolve facilmente até as manchas impregnadas. Use em toda a lavagem. Uau! Parece a minha, mas a minha tem uma mancha que não sai. Vanish, confie no rosa, esqueça as manchas. E para um branco mais branco, use Vanish Crystal White. Quanta gordura! Vem esfregar! Ih, Neura, Veja Desengordurante elimina gordura sem esforço. Ele tem 10 vezes mais poder de limpeza. Nenhum outro é mais poderoso. Só Neura. Veja Desengordurante, imbatível contra a gordura. Terror without virtue is disastrous, but virtue without terror is powerless. I trust that my death will be for the happiness of my people, but I grieve for France. A Revolução Francesa. Esta noite às 9, por History. Uma majestosa obra natural. As montanhas que vemos aqui hoje são diferentes daquelas que existiam há 70 milhões de anos. A mais de 2.400 metros de altura. O que acontece quando o continente é comprimido, especialmente se existe uma zona fraca ou sujeita a se deformar? Ele se eleva. Com algo mais do que rochas em sua formação. Existem mais de 100 espécies de animais marinhos bem aqui nesse local, como se as montanhas tivessem vida própria. Como nasceu nosso planeta, amanhã às 8 da noite, por History. A Torre de Babel realmente existiu? Elias teria incendiado um altar usando apenas água? A Arca da Aliança podia mesmo voar? Os grandes mistérios da Bíblia podem ser mais do que simples ficção. Inventos da Antiguidade. Amanhã, às 11 da noite, por History. Então, o que temos aqui? É uma bomba.
Estatisticamente, as estradas mais perigosas da Terra ficam nas nações do terceiro mundo e nos países em desenvolvimento. Mais de 85% de todas as mortes em acidentes de trânsito ocorrem lá. E em 2007, nenhum outro país teve mais vítimas fatais do que a China. 104 mil pessoas pereceram. Quase 2,5 vezes mais pessoas do que nos Estados Unidos. Com 38% menos veículos nas estradas. A China, que tem aproximadamente 2% dos motoristas do mundo, é responsável por 14 a 15% das mortes mundiais causadas no trânsito. O índice de mortalidade na Índia é o segundo maior. Em 2003, 81 mil pessoas morreram em suas estradas. Em 2007, a taxa aumentou para 98 mil. E estima-se que 2 milhões ficaram gravemente feridos. As estradas nas nações em desenvolvimento e nos países do terceiro mundo costumam ser mais perigosas do que as nossas estradas. Basicamente porque nós já estamos nisso há algum tempo agora e trabalhamos para deixar as estradas seguras no mundo em desenvolvimento. Nos países do terceiro mundo, isso é um conceito novo. O problema principal é que essas rodovias têm uma grande variedade de tráfego na mesma estrada. São veículos de passageiros, são caminhões, são pedestres, são riquixás e bicicletas, que reduzem muito a sua capacidade e aumentam a preocupação com a segurança. E, para aumentar o perigo, milhares de novos motoristas pegam essas estradas apinhadas todos os anos. E pertencem a uma geração que não tem uma herança cultural automobilística. Nos Estados Unidos e na Europa, várias gerações já operaram veículos, então as pessoas quase que têm um instinto cultural sobre o que se faz atrás do volante de um carro. Mas não é assim na China, onde milhões de novos motoristas estão transformando o crescente sistema de estradas interestaduais da nação em um jogo de dados. Hoje, os chineses que dirigem suas novíssimas superrodovias são principiantes da velocidade. Eles não sabem o que estão fazendo, eles não param, ficam mudando de pista, eles tocam a buzina quando não há como ninguém ouvir. É caótico. Viajar nas interestaduais chinesas hoje é como estar no Velho Oeste. Vale tudo. Além de melhorar a educação no trânsito e treinar os seus motoristas, as nações em desenvolvimento estão recrutando a ajuda de especialistas em trânsito, como aqueles na Arcades, em Atlanta, na Geórgia. Eles projetam estradas seguras e de fluxo contínuo baseadas em sistemas bem-sucedidos desenvolvidos no decorrer de décadas nos Estados Unidos e na Europa. Nós criamos modelos de simulação regularmente que quase se tornam reais, porque é possível observar a rodovia no computador. Logo depois que a projetamos, podemos criar modelos tridimensionais para nos comunicar com o nosso cliente. Esses modelos permitem aos engenheiros dissecar as falhas das estradas ou rodovias existentes e determinar como podem reconfigurá-las para melhorar o fluxo de tráfego. Um dos principais focos de atenção das empresas como a Arcade são os cruzamentos urbanos. No mundo todo, a maioria dos acidentes de trânsito ocorre nos cruzamentos. E as falhas de projeto nos cruzamentos nas nações em desenvolvimento multiplicam os perigos. Muitos não têm sinais de tráfego, bandas de rodagem, calçadas ou passarelas, criando congestionamentos e caos. Já existem muitos congestionamentos porque todos querem chegar ao seu destino o mais rápido possível, então eles ficam frustrados e infringem as regras. O caso em questão é este impaciente motorista de ônibus na China. O sinal está vermelho e há vários carros parados na frente dele. Então ele passa intencionalmente para a faixa de trânsito contrária e passa o sinal vermelho. Ele não bate por pura sorte. Os engenheiros de trânsito podem desencorajar manobras como essa com um projeto de cruzamento eficaz? Como engenheiros, tentamos projetar a estrada de maneira a transmitir aos motoristas, através de sinais e marcas, o que vão encontrar em um cruzamento. A delimitação adequada da via, o desenho de setas à esquerda e para a direita, indicar quais pistas são livres, quais pistas são acessos para a esquerda e quais são os acessos para a direita. Então, esses desenhos são sincronizados com as fases do sinal no cruzamento principal. A implementação de sistemas de sinalização bem sincronizados em cruzamentos problemáticos como este não só ajuda a diminuir o perigo para os motoristas, mas também para os pedestres. O projeto deficiente de cruzamentos é um incentivo para atravessar fora da faixa. E metade de todas as mortes no trânsito nos países em desenvolvimento envolvem pedestres.
Além do projeto de rodovias para o tráfego veicular, também procuramos por elementos de acesso de pedestres, como a calçada onde eu estou, que oferece faixas de pedestres adequadas e também vias preferenciais para a travessia de pedestres. Também instalamos sinais para eles, para que os pedestres possam atravessar um cruzamento de maneira segura e eficiente e evitar conflitos. Mas evitar conflitos é a última coisa na mente destes aventureiros, que criam a sua própria versão de estrada perigosa e se deleitam com a chance de percorrê-la. O tipo mais incomum de estrada perigosa não é uma estrada, é fora dela. E uma estirpe especial de competidores como estes aqui perto de Cedar City, no Utah, está levando os limites das trilhas a novas alturas. Acho que não vai dar! Eles se deleitam com o desafio de manobrar furgões ou bugs altamente modificados em terrenos que a maioria dos trilheiros casuais considerariam impossíveis de percorrer. Não tá dando! E o seu esporte tem um nome bem adequado. Chama-se Rock Crawling. Cada uma das trilhas parece uma montanha russa, sabe? Vem muita gente nova aqui pra ver e eles pensam, cara, é uma insanidade fazer isso. Uma coisa que todos esses caras têm em comum é que fazer uma trilha comum não basta pra eles. Eles querem ser obrigados a fazer uma coisa radical, não só sair e fazer a mesma coisa que todo mundo faz. E você começa a se sentir à vontade em ângulos de 70 graus para cima ou para baixo e de lado em ângulos de 50 graus. A competição é diferente porque geralmente é uma pilha de pedras em algum lugar e nós só queremos dirigir na coisa mais radical que um projetista de pistas pode pensar. Nicole Johnson, mãe de 2 filhos, tem pilotado esses veículos competitivamente desde 2001. Eu acho muito emocionante estar atrás do volante desses carros. Às vezes, quando você está subindo uma pedra grande, só vê o céu e as nuvens. E quando está descendo uma pedra íngreme, só vê o chão e torce para não capotar. Certo, pra frente! Tá girando em falso! Nicole, como qualquer outro piloto da modalidade, precisa que um spotter haja como mais um par de olhos e oriente as manobras do carro. Certo, para! E o spotter de Nicole é Frank, o marido dela. Existem pequenas pistas que você procura na suspensão e no projeto do carro, que dizem a você se você acertou, se errou, precisa voltar. Fala comigo! Certo, para! O piloto pode ficar com toda a glória, mas é o spotter que faz todo o trabalho. O spotter é o coitado que tem de correr em volta do veículo, puxar as cordas, empilhar pedras e mostrar para onde precisamos ir. Siga em frente! E aqui na nossa trilha são os spotters que enfrentam os maiores perigos. É por aqui, endireita as rodas! Especialmente no evento de um capotamento, o que é altamente provável. Spotters podem cair de penhascos, machucar as pernas ou joelhos ou qualquer parte do corpo. Se o spotter estiver em uma posição ruim, ele pode ser atropelado. Isso mesmo! Continua! Agora! Continua! Para Nicole e Frank, o segredo para minimizar o perigo é a confiança e a comunicação. Siga em frente! Eu acho que não tá certo. Siga em frente! Prontinho! Você tem que confiar mesmo. Às vezes o carro tá meio estranho. Você sente que vai capotar, quando na verdade não vai. E ele sabe dizer se vai. Pode descer! Pode descer! Eu vou por aqui? É! Tem que subir por ali, Nicole! Eu tô tentando, Frank! Nosso jeito de lidar com isso, gritamos um com o outro. Vai pra esquerda agora! Vai pra esquerda! Tudo pra esquerda! Vai pra esquerda! Isso é direita! Ah, direita! Vai logo! Olha, quer saber o que eu acho? Pra mim é só naquela hora. A gente tá aqui pra se divertir. Esse é o objetivo. A gente teve muita briga hoje, mas tá todo mundo sorrindo. Então... Tá tudo bem. Tá sim. Além do trabalho em equipe, os competidores combatem os perigos inerentes do esporte com a tecnologia. Os perigos são bem grandes. Se não está usando um arnês de segurança adequado, um capacete, um macacão à prova de fogo e outros equipamentos, o perigo está sempre presente. É como todo esporte automotivo. Pra trás.
Rock crawling é um esporte muito perigoso e o tratamos com respeito. Procuramos ter o melhor do melhor em termos de suspensão e os cintos de segurança mais fortes que existem. E esses monstros modificados também usam pneus especiais, disponíveis apenas para competidores, feitos sob medida para os carros. Esses não são pneus de rua comuns, são pneus trepador de 37 polegadas e, como você pode ver pela banda de rodagem, eles são ultra aderentes e é isso que nos mantém colados naquelas pedras grandes, naquelas encostas e nas grandes subidas. Mas são mais do que apenas pneus enormes que fazem os bugs escalar as pedras. Também é preciso usar um sistema de suspensão de última geração. A suspensão é conhecida como forlink, como você pode ver ali. Existem 2 braços semi-arrastados superiores e 2 braços inferiores iguais. Aqueles 2 braços semi-arrastados superiores são, na verdade, o que direcionam o eixo sobre o veículo. E os inferiores apenas oferecem suporte. E controles especiais de frenagem permitem a operação independente dos freios dianteiros e traseiros. Enquanto a maioria de nós faz o que pode para evitar o perigo quando está atrás do volante, esses caçadores de aventuras o procuram e o saboreiam. Quando você está pendurado nesses penhascos e está olhando para baixo, pronto para capotar o veículo, ou está inclinado de lado e tem que fazer uma manobra milagrosa, acredite, tem muita adrenalina percorrendo seu corpo. Eu acho que você tem que ser um pouco viciado em adrenalina. E eu não imagino nenhum outro esporte que eu queira praticar. Para esses esportes radicais, o perigo mais claro e presente pode estar onde eles voltam a se unir ao resto de nós, nas estradas comuns. Não há necessidade de procurar o perigo aqui. Cedo ou tarde, ele vai nos encontrar. É disso que eu tô falando, viu? Exatamente isso. História dos